estações e aviários. A entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma. A vida é uma viagem, da qual não conhecemos nem a origem, nem o destino. Apenas conhecemos o nosso momento, o momento em que participamos na viagem. E o facto de não conhecermos como decorreu a viagem leva-nos muitas vezes a cometer os mesmos erros. A criança é feita de 100. A criança tem 100 mãos, 100 pensamentos, 100 modos de pensar, de jogar e de falar. 100, sempre 100 modos de escutar, de maravilhar e de amar. 100 alegrias para cantar e compreender, 100 mundos para descobrir, 100 mundos para inventar, 100 mundos para sonhar. A criança tem 100 linguagens, e depois 100, 100, 100. Mas roubaram-lhe 99. A escola e a cultura lhe separam a cabeça do corpo. Dizem-lhe de pensar sem as mãos, de fazer sem a cabeça, de escutar e de não falar, de compreender sem alegrias, de amar e de maravilhar-se só na Páscoa e no Natal. Dizem-lhe de descobrir o mundo que já existe e de 100 roubaram-lhe 99. Dizem-lhe que o jogo e o trabalho, a realidade e a fantasia, a ciência e a imaginação, o céu e a terra, a razão e o sonho, são coisas que não estão juntas. Dizem, enfim, que as 100 não existem. A criança diz, ao contrário, as 100 existem. Epá, aquilo na altura tudo nos era permitido. E eu tenho, já falámos antes, o Jaime lembra-se de nós estarmos no Estádio da Palha a inventar umas quadras. Estava calor, debaixo de uma oliveira, mas eu também me recordo, no final das aulas de ginástica, quando tomávamos banho nos balneários, sim, eu estava no balneário e ouvia a tua voz do outro lado, do outro canto, a cantar muito alto. Os chuveiros eram 33 chuveiros, eram para cada um. Água fria, ele inventava uma quadra e mandava outra, mais alguém que por ali estivesse mandava outra, e a gente aproveitava aquilo, as mais engraçadas. Provavelmente o local onde se ganhava alguma consciência social era a escola. Mas é compreensível porque vimos de um regime ditatorial para um regime aberto, livre, em que nós já podíamos dizer o que sentíamos, o que pensávamos. Isso foi um bocado fruto das RGAs, reuniões gerais de alunos. Porque nós reclamávamos por tudo, quisemos mudar tudo, queríamos entrar na escola pela porta da frente, queríamos ir à cantina pelo lado esquerdo, queríamos jogar a bola nos apetecesse, queríamos nos sentar em cima do muro e estar a conversar com as meninas. Era muito feito assim por primeiras palavras, sem ser muito... e quase com... será que está alguém a ouvir? Portanto, a escola era de facto esse espaço de opressão, era aí que nós sentíamos de facto, socialmente. Recordo-me de uma professora de francês, não sei o nome, não me recordo o nome dela, um dia me pedir, por favor, para não falar de política na aula. Por favor, não fales de política na minha aula, que eu preciso trabalhar. Entretanto, eu andei aqui na secundária, efetivamente nesses primeiros anos, no verão de 74. Eu matriculei-me no 7º ano na escola Conde Castelo Melhor. Meu pai veio-me lá matricular. Mas já não estudei nessa escola porque depois fomos todos para a escola secundária. Até começou, lembro-me, nessa tarde,
é uma questão de, historicamente, é possível ver isso, foi quando o Marcelo Caetano e o Tomás foram para a Madeira. E, aliás, até tínhamos uma brincadeira, o Tomás e o Caetano foram, deixa passar esta linda brincadeira, que o Tomás e o Marcelo foram a banhos para a Madeira. Isso até andou, trago no bolso uma fita e um cordão encarnado, para atar aos testículos do Marcelo e do Marcelo e do Tomás. Mas era uma brincadeira, começámos por essas brincadeiras. E entretanto surgia também para brincarmos com alguns professores. Se calhar, mas no sentido de brincar sem qualquer ofensa. Nós íamos para as aulas às 8h30 e era de noite. Portanto, era muito escuro. O que é que acontecia às vezes? Faltava a luz. E quando faltava a luz, não se podia dar aula, não se via nada dentro da sala. Então a malta saía toda cá para fora e não sei. E numa dessas manhãs, juntou-se tudo exatamente, provavelmente no espaço mais escuro da escola. Houve até alguns atos, como é que se diz, de revanchismo em relação a alguns contínuos que se sabiam que eram os mais vivos. Passaram por ali assim, levaram uns chapadões, não se sabe de quem. Nessas primeiras semanas do ano letivo de 74-75, a nossa vida era passada aqui na rua, as manifestações. Andávamos todos, pergunta-me o Paulo, o que é que andavam a fazer? O que é que exigiam? Não sei. Eu andava atrás, andávamos todos ali e queremos isto e queremos aquilo, andávamos por aí nas ruas de Pombal fazer manifestações. Apareceu uma vez no muro da escola, deveria ser em 73, a seguir ao terceiro Congresso da Oposição em Aveiro, não sei se houve eleições nessa altura, e aparecer pintado a vermelho, presumo até quem tenha sido talvez o Toninho Rocha ou malta dessa altura, abaixo fascismo. O diretor da escola na altura andou de sala em sala a lamentar-se que ia ser um problema, porque a escola ia ser investigada, iam perceber quem tinham sido os agitadores e não sei o quê, não sei o que mais, mas depois, entretanto, foi o 25 de Abril e a coisa acabou por digamos, cair no esquecimento. Exatamente. Estranhava um pouco, porque os jovens que andavam, já grandes, recordo-me do Escapa, do Vila Verde, do Jaime Portela, que depois foi meu colega na faculdade, essa gente, já todos matulões, recebiam os pequenotes que vinham da aldeia no autocarro de manhã, e então, na altura não se falava em bullying, mas eles estavam ali a receber-nos. Eles não nos faziam mal, mas a forma como eles nos recebiam, eu hoje olho. Se dizem que o menino, por dizer isto ou aquilo ao colega, é bullying, mas eles eram, no fundo, tratavam-nos bem, mas sei lá, nós talvez fôssemos, como éramos da aldeia, e vinhamos todos ali à nossa maneira, todos ali como em rebanho, eles estavam ali a receber-nos na escola de uma forma diferente. Bom, mas eu hoje essa gente com quem eu contacto, considero os meus amigos e colegas da mesma época de estudo, portanto, nada a assinalar. Praticamente o ano de 74 letivo, de 74, 75 foi um ano atípico, um ano assim desta natureza. Não sei se houve, acho que houve passagens administrativas, acho que houve. Sim, não. Não, 74, baixaram foi as médias de exame, que eram 14, pronto, baixaram para 12. Exatamente. A consciência maior surgiu depois na entrada da escola comercial. Escusado será dizer que o baile de finalistas houve para aí uns 30 dias para a organização do baile finalista. Temos que ir organizar isto, temos que ir organizar. Quer dizer, não havia. Pronto, quer dizer, foi uma época que também foi, mas foi era fruto daquilo que aconteceu. Não, acho que ninguém deve dizer se está mal ou se está bem, quer dizer, foi fruto daquele brotar, daquela... Entretanto, como a minha aldeia, como eu digo, os meus pais eram pequenos agricultores, meu pai trabalhava muito e tinha 2 filhos, era eu e o meu irmão, que era mais velho. O meu pai
tendo feito o serviço militar e sendo enfermeiro nesse serviço militar, que depois abandonou por uma doença que teve e deixou a enfermagem, ele tinha uma visão já um pouquinho mais à frente e queria que o meu irmão fosse estudar. Mas não havia dinheiro. Não havia dinheiro. Sim, mas os rapazes podiam estudar, as meninas não. Que chegámos a cantar, inclusivamente, quando fomos a uma viagem e no sarau da escola. No sarau também. E numa viagem que fizemos, hoje é visita de estudo, eu vou-lhe chamar, como é que chamámos na altura, uma excursão a Covilhã, exatamente. Pronto, e foi daí que nasceu esta brincadeira. Mas as esquadras, os se calhar, são professores mais que iam connosco estavam a ouvir. Pois, exato. Estavam também metidos na esquadra. Na esquadra. Também cada um tinha a sua quadra. Era apenas uma quadra, uma caricatura, claro. Mas uma coisa sem ofender. Mas surgiu assim, no estado da palha. Éramos os idiotas da altura. Sabemos que era um espaço vigiado, que havia nomeadamente contínuos. Para já, nós nos acusavam à mínima coisa que nos iam acusar. E que, inclusivamente, se dizia que escutavam às portas das salas, sobretudo das turmas maiores, para perceber o que é que as pessoas diziam aos alunos, não fossem eles passar alguma informação que fosse, digamos, subversiva, por assim dizer. Mas começas tu, que é para o pé aí atrás, quando for para marcar lá. Mas é já para ser, que é para não esticar a garganta, para não luxar a garganta. Não, é já. Não trouxe limão, não trouxe nada. Faz é tu, voz do alentejano. É? Também faço. Se não me falta a memória, o maior facho da escola foi o tal Silvino Baes. Se nas folhas de exercício exigia assinaturas dos nossos queridos pais. Que nas folhas de exercício exigia assinaturas dos nossos queridos pais. Vem depois o mestre Veiga dos lados da albergaria para aumentar a repressão. E a malta consentiu que o gajo assentasse a peida nos bancos da comissão. E a malta consentiu que o gajo assentasse a peida nos bancos da comissão. A Rosinda e a Cavaca também entram nesta história e nos estamos a contar. Que para cortar na casaca pessoas geniais e nesta escola a ver par. Que para cortar na casaca são pessoas geniais e nesta escola a ver par. Vem depois o cilindro a rolar devagarinho pelas ruas do Cardal. Vem ensinar pianinho aos estudantes de Pombal. Vem ensinar pianinho aos estudantes de Pombal. Por falar em pianinho, vem o professor Reinaldo a rolar na mesma pista. Quando vem nos corredores, todos os alunos gritam terra à vista, à vista, à vista. Quando vem nos corredores, todos os alunos gritam terra à vista, à vista, à vista. Vem depois o professor Nogueira, o dono do refeitório, o dono da nossa escola. É também proprietário do nosso querido ginásio onde a malta joga a bola. É também proprietário do nosso querido ginásio onde a malta joga a bola. Vem depois o petroleiro, a gente da Previdente que gostava da pinguita. Oh, petróleo, oh, que beleza, bebias à portuguesa na capela da vinícola. Oh, petróleo, oh, que beleza, bebias à portuguesa na capela da vinícola. É preciso dizer a verdade toda, mesmo aquela que é impopular, neste dia em que se invoca o povo, pois é preciso que o povo regresse do seu longo exílio e lhe seja proposta uma verdade inteira e não meia verdade. Meia verdade é como habitar meio quarto, ganhar meio salário, como só ter direito a metade da vida.
o demagogo diz da verdade a metade e o resto joga com habilidade, porque pensa que o povo só pensa metade, porque pensa que o povo não percebe nem sabe. A verdade não é uma especialidade para especializados, clérigos, letrados. Não basta gritar povo, é preciso expor, partir do olhar, da mão e da razão, partir da limpidez, do elementar, como quem parte do sol, do mar, do ar, como quem parte da terra onde os homens estão para construir o canto do terrestre, sob o ausente olhar silente de atenção, para construir a festa do terrestre na nudez de alegria que nos veste. O dia 25 de Abril para mim foi de enorme felicidade. Não pelo facto de eu ter consciência e conhecimento do que estava a acontecer e da sua importância, eu tinha apenas 9 anos, mas pelo facto de nesse dia não ter tido escola, ter-nos mandado embora, e para nós que tínhamos um certo pavor de estar na sala de aula, o facto de irmos brincar, aproveitar o dia para brincar, foi de facto um dia de felicidade. O dia 25 de Abril para mim foi assim um dia especial. Eu tinha 9 anos e recorda-me que nós tínhamos ido para a escola normalmente, como íamos todas as vezes, e chegámos lá e não sei que horas eram. O professor disse: olha, vocês têm que ir para casa porque há aqui uma revolução e tal, e isto hoje não há aulas porque ninguém sabe o que é que está a acontecer muito bem, e vocês têm que ir para casa. E nós, que não tínhamos nenhuma formação política, nem sabíamos nada, nem conhecíamos nada, ficámos assim a olhar para o professor, e claro que não fomos para casa, ficámos lá no recinto, o professor foi embora, e nós ficámos lá a jogar à bola, que era aquilo que nós na altura sabíamos fazer, e ficámos lá até a hora do almoço. E a hora do almoço, então, lá fomos embora para casa, sem saber rigorosamente o que é que tinha acontecido, não tínhamos informação. A única informação que nós depois viemos a obter foi mais tarde, através de um rádio, de um Philips, que ainda era a válvulas, que apanhava ali umas ondas médias que tinham um N interferências, e que de facto começámos a ouvir lá uns comunicados do MFA a dizer que tinha havido uma revolução. E foi basicamente o dia 25 de Abril na escola, foi isto. Eu não fiz uma grande festa por ter ido para casa, porque já tinha a minha liberdade, tinha a vantagem de... Pronto, também havia desvantagens, mas a vantagem de viver numa casa em que a porta estava sempre aberta, que era um restaurante, aquilo dava-me uma certa liberdade, portanto eu devo ter aproveitado o resto do dia para ir jogar à bola, para ir até ao castelo. Nessa tarde fui para a escola, fomos para a telescola, mas não tivemos aulas. A telescola, a televisão era pela televisão, tinha interferências, era só músicas e não houve aulas. As professoras mandaram-nos embora, regressámos a casa, depois na sexta-feira, no dia a seguir, aí não me recordo se fomos à escola, se não, mas efetivamente nesse ano de 74 eu estava efetivamente no 6º ano de escolaridade. Eram 2 da manhã e eu estudava sempre com o rádio transistor, com música de fundo. E um dos testes que nós tínhamos no dia a seguir, para além de ciências, era tecnologia mecânica técnica. Era com o professor Vaz de Moraes. Que aquilo era a coisa mais seca. Nós tínhamos de saber o funcionamento de máquinas que nunca vamos ver na nossa vida. Constituição de uso. E eu estava a estudar aquilo e com o rádio ligado, a ouvir música, de repente a emissão caiu, 2 da manhã. Era um gajo com 14 anos, 13. Às 2 da manhã a estudar, era violento a escola naquela altura. E andei ali à procura de vários de outro posto, pensei que aquele tivesse avariado, corri o rádio todo de uma ponta à outra e voltei, nada. Até que meia hora depois, ou 3/4 de hora, começam então a ouvir marchas militares e aquela voz grave
a pedir à população para ter calma, porque, pronto, e aí avisaram logo o que estava a passar. Eu lá consegui adormecer, talvez por volta das 5h30 da manhã, às 8h20 lá estava eu na escola, a primeira aula, Ciências, com o Dr. António Rocha. O 25 de Abril, portanto, eu já era casada, não tinha filho nenhum ainda, pá, mas vi aquilo de uma forma, pá, sei lá, entusiástica, como todos os outros. Pá. Foi um sonho. Porque eu tinha noção, porque o meu pai e os meus tios tinham sido agentes da polícia, PSP, Aviação e Trânsito, e eu tinha noção de que era aquilo. Não se podia dizer mal de ninguém que fosse do governo, pá. Mesmo a minha mãe e o meu pai dizia: vocês acompanhem isto, deixem andar, mas não se pode dizer mal deste ou daquilo, porque além não faz parte da nossa conduta. E segundo, todos têm espaço na vida. Desde que sejamos bem educados, não venhamos a tratar ninguém mal, nós somos felizes assim. E o meu pai foi agente da PVT muitos anos, os meus filhos foram também, e nós tínhamos assim, um certo respeito pelas forças de segurança, e foi sempre assim. Para mim foi fantástico. Eu já esperava isto, não é? Como disse, eu já tinha ouvido isto entre nós lá fora, pá, isto era corriqueiro, falámos disto. E portanto, quando isto acontece, eu na altura estava no Carlos Batista quando soube a notícia, estava lá dentro da loja, e não me surpreendeu que eu estava à espera que isto acontecesse. E portanto, louvo esses gajos todos que realmente conseguiram isto. Eu já lá não estava, mas estiveram lá outros. Uns fizeram muito, outros não fizeram nada, mas contribuíram todos para o mesmo. Eu, do dia 25, a ideia, as memórias que eu tenho são da televisão, não é? Pronto. E que, digamos, pouco mais eram do que os comunicados e depois as reportagens que, entretanto, o telejornal depois foi fazendo, das movimentações em Lisboa, etc. Porque aqui não houve propriamente assim nada de especial. O 25 de Abril eu já trabalhava, estava no hospital já, e recordo-me que à noite vinha, depois do serviço, vinha e fui ver no Nicola, entrei no Nicola, que era a gente entrar no Nicola era difícil, a gente ficava um pouco, como é que se diz, um pouco inibido de entrar no Nicola. Mas por acaso entrei e vi a Junta, recordo, tenho a Junta de Salvação Nacional, o Spínola à frente, a fazer as primeiras declarações sobre o 25 de Abril. Ao mandato que acaba de ser confiado pelas Forças Armadas, após o triunfo do movimento em boa hora levado a cabo pela sobrevivência nacional e pelo bem-estar do povo português, a Junta de Salvação Nacional a que presido, constituída por imperativo de assegurar a ordem e de dirigir o país para a definição e consecução de verdadeiros objetivos nacionais, assume perante o mesmo o compromisso de garantir a sobrevivência da nação como pátria soberana no seu todo pluricontinental. Quando foi no dia 25 de Abril, foi na noite, eu não me apercebi do que é que se passou de noite, de manhã fui trabalhar para os Correios e o Sr. Delfim Marques foi a correr direito a mim e fui trabalhar para a estação automática, que era onde eu começava de manhã a trabalhar, a fazer manutenção, a vigilâncias e tal, e só depois de acabar aquilo é que ia trabalhar para a oficina para reparar telefones, e o Sr. Delfim Marques veio a correr direito a mim, e António dá cá um abraço com o barbuço. Então, pronto. E depois foi-se sabendo ao longo do dia o que é que se tinha passado, e depois eu ali vi que afinal havia algumas pessoas que até ali se continham muito e começaram a extravasar e tal, embora outros estivessem com medo que a coisa virasse, porque se calhar tinham pecados a cumprir, não é? Aqui nos chama, 25 de Abril, estamos todos na Cambarata e começam a ouvir músicas na rádio que eu sabia de que eram proibidas, não era permitida transmitir aquelas músicas, inclusive a grande da Vila Moura. E disse, o que é que se passa? Primeiro as Forças Armadas, a fazer um comunicado. E que é para que eu vi aquilo e saltei de contente e fiquei assim, porra, daqui a fim, em cima das câmaras, aos saltos. Depois, lá nos alto-falantes,
reunião urgente de todos os oficiais, gabinete do comandante. E nós saímos, e quando íamos ali a passar, saímos da base naval, e quando chegámos ali em frente, a passar ao largo de Lisboa, em frente ao Cais das Colunas, estava lá um navio fundeado, uma fragata. E nós, mas já havia um burburinho, está ali uma fragata, está ali em frente, virada para o terreno de passo. Começaram as pessoas a interrogar-se. Mas nós não podíamos ir à ponte, a não ser que fossem só os 3 oficiais de comando, ou levar uma informação. Às vezes eu recebi uma informação e ia levar ao oficial que estava de serviço a informação. Não pude, só lá podiam estar aqueles que faziam parte daquele grupo que fazia o serviço naquelas 4 horas. E venho eu estive no Convés, voltei para o meu serviço. Anda aqui a ver. Venho para o meu serviço e de repente batem-me à porta e entra, que era o meu chefe, o 3º oficial, o miliciano, que acho que era engenheiro, tinha que ter cursado em engenharia. E ele, guardado, há um golpe de Estado. E eu disse, em que país? Esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e livres habitamos a substância do tempo. A novidade foi contada em casa dos meus pais, portanto em casa não é propriamente uma casa, portanto era um restaurante, uma casa de pasto no centro de Pombal. E a primeira pessoa que nos traz a novidade de que se tinha passado algo em Lisboa, ele nem sabia explicar ao certo, depois mais tarde é que disse, penso que foi uma revolução, foi o Fernando Jornaleiro, portanto uma figura típica de Pombal, que já não existe há alguns anos, portanto já há alguns anos que partiu. Ele entrou em casa dos meus pais, portanto a porta estava aberta, veio beber o seu pito da manhã, para matar o bicho, como nós costumamos dizer, e diz para a minha mãe, Dona Maria, eu penso que, passou-se qualquer coisa lá para Lisboa. Minha mãe, intrigada, mas o quê? Porque na altura não tínhamos a televisão ligada, não tínhamos rádio, não tínhamos nada, não havia redes sociais, e então a minha mãe, um pouco intrigada, ainda lhe perguntou, mas o que é que se passou em Lisboa? Conte lá.
Penso que foi uma revolução. Então nós chegámos à base convencidos que eventualmente iríamos ver o que era a euforia do povo nas ruas, mas não, tivemos lá 2 dias, não, porque parece que aquilo ali na zona do Sítio Rei do Paço não era assim tão pacífico quanto isso, e as pessoas não falam disso, mas houve mortos nesse dia. Não foram muitos, mas foram alguns. E eu recordo-me que estivemos lá só ao 3º dia, portanto a 28, é que tivemos liberdade para poder sair da unidade. Unidade, neste caso, a unidade era o navio que estava na base naval. O momento que o capitão partiu da Guiné, e quando em 73 há aqui o Congresso de Aveiro, o movimento democrático, a parte toda, já é uma consequência do que estava a passar. Aliás, o próprio Spínola servia, porque o próprio Spínola sentiu e sentia no seu íntimo que a guerra na Guiné estava perdida. Não era pela força das armas que se resolvia, e aquilo tinha que chegar a uma outra conclusão para pôr o fim à guerra. Porque não era pela guerra que se resolvia. As aulas foram suspensas, foi tudo para casa, portanto não só na antiga escola primária como no ciclo preparatório, claro que isto hoje tem tudo, eu estou a usar as designações da época, como na secundária, portanto recordo-me que foi tudo para casa. Já o Conselho da Revolução tinha falado na RTP1 e a Marinha, eu digo 23h55, foi a hora em que eu recebi um telex a dizer que a Marinha aderia ao movimento das Forças Armadas. Eu dormia num quarto dentro do próprio tribunal. O tribunal tinha lá uma sala que não estava ocupada por nada, em vez de dormir na caserna, tinha ali as minhas coisas, eu mais 2 colegas, tínhamos ali o nosso beliche, ele era nosso, tínhamos uma casa de banho, só para nós, e vivíamos ali. E recordo, eram 8 da manhã, nós só tínhamos de estar às 9 horas na secretaria, para 8 da manhã, contente ao sargento, levantem-se que há uma revolução em Lisboa. Nós não se apercebi nada, eu nesse dia nem saí. Sei que, como eu disse há pouco, o quartel era guardado por uma companhia de legionários, onde eles tinham o seu centro de comunicações. Sei que por volta das 10 horas, mais ou menos, há um colega que me disse: não vais buscar nada. Buscar o quê? Ali é os legionários, vai lá as pingadas, há lá pistolas, vai lá buscar. E eu fui lá, não havia rigorosamente nada, já tinham limpo aquilo tudo. Eu soube que iria acontecer o golpe militar um mês antes. Fui contactado por os meus superiores hierárquicos e perguntaram-me se eu estava interessado em aderir tal. Eu disse que sim, imediatamente que sim, porque a guerra no ultramar levava muitos jovens na altura, e eu, claro, tinha receio também em ir para o ultramar, e daí a minha opção em aderir imediatamente ao golpe. Para a porta principal, que hoje, infelizmente, eu não sei porque está fechada, só entravam as meninas e os seus professores. Nós tínhamos que entrar por um portão que ainda hoje está lá a portaria, e que entrávamos por aí. Entretanto, nós, ao passar, eu vivia no bairro Gorreta, na altura, íamos a passar junto ao muro, e quem é que estava em cima deviam estar a calafetar, um com uma picareta, outros com uma pá, a calafetar. Das meninas, o recreio, a parte das meninas, como é que se chamava aquela parte que tinha Passarela? A passarela, exatamente. Onde o seu diretor até punha lá o carro, o Volkswagen branco. Quem é que estava cada um com uma pá ou com uma picareta? O tio Adelino Refilão e o tio Adriano Sá, cada um com um transistor. Ora, o que é que eu pensei? Eu tinha alguma confiança, até porque o senhor Adriano Sá tinha sido massagista e foi o pai, estamos a falar do velho, foi massagista do Sporting Pombal, e dirigi-me a ele ou ao tio Adelino, que também era mozinho. Desculpa lá, o que é que ganhou? Penso,
nós pensámos que, Estava a ouvir o relato. que era um relato de hóquei, que fosse na América ou no outro lado em que havia uma disfunção, digamos assim, de horário. E quem é que ganhou? Não, pá, há uma revolta militar em Lisboa, não sei o quê, e eles, cada um com um transistor nos ouvidos. O que eu fiz concretamente na noite de 24 de Abril para o dia 25 de Abril. O comandante do Centro de Operações Especiais, em Lamego, só foi informado na véspera da intenção do golpe militar, pelo que ele não tomou posição nem a favor nem contra. Então a minha missão foi vigiá-lo na messe dos oficiais, de modo a que ele não comunicasse com ninguém, o que poderia comprometer o sucesso do golpe. Felizmente tudo se resolveu pacificamente e eu cumpri com grande êxito a minha missão. E para mim, naturalmente, que não podia sair sem fazer o trajeto normal, que era ir mudar de roupa para vir à Civil para Lisboa. E assim aconteceu. Quando cheguei ao Terreiro do Paço, não havia grande movimento de pessoas, normal, mas quando cheguei ao Rossio aquilo era um inferno de gente, era tanta gente que nem havia espaço quase. E eu só ouvia pessoas a gritar, pessoas a bater palmas, de vez em quando passava um jipe das Forças Armadas, toda a gente batia palmas e gritava MFA. Na Vila de Pombal, portanto, não se passou nada. Portanto, houve aquela novidade logo de manhã cedo. Volto a repetir, foi-nos trazida a nós pelo Fernando Jornaleiro. Primeiro era engraxador e depois passou a ser jornaleiro. Uma figura do Porto. Vivia aqui em Pombal, casou em Pombal, teve muitos filhos. Mas depois, pronto, eu fiquei com aquela pulga na orelha, como se costuma dizer, portanto ouvi, mas o que é que se passou em Lisboa, uma revolução, o que é isso? Eu nem sabia. Depois, de vez em quando, também havia alguém que dizia, está aqui um PID, e o desgraçado que estivesse lá a ser indicado, levava logo ali uma tareia, ficava logo com a cara um bocado abolachada e às vezes até com sangue. A malta ficou contente, eu nem sequer sabia o que era aquilo. Eu falava, mas que é que eu disse? Não foi nada, isto é... Eu vi logo o que era. Há muito tempo que esperava esse dia, né? Tanto que o próprio 25 de Abril nasce na Guiné. Nós confundimos um bocado o 25 de Abril. O 25 de Abril é um momento, é um golpe de Estado. A seguir vem a Revolução, que é um período. Para nós, em Pombal, parece que o 25 de Abril nem sequer existiu. Portanto, o dia que existiu mesmo foi o 1º de maio de 1974. Naquele dia acreditámos. Acreditámos na igualdade perante as oportunidades. Acreditámos que o importante e o insignificante iriam desaparecer. Acreditámos no desenvolvimento para todos. Acreditámos que podíamos pensar de forma livre. Acreditámos no fim do ódio e da violência. Acreditámos no fim da guerra. Acreditámos na força da cultura. Acreditámos num futuro melhor para os nossos filhos. Naquele dia, acreditámos que íamos ser gente, acreditámos na paz, acreditámos no amor, acreditámos na liberdade. Naquele dia, acreditámos. Mas foi fantástico, pá. E foi realmente fora de série. Aliás, a maior parte do pessoal que lá estava lá pessoal que eu nunca tinha visto em Pombal, acho eu. Foi uma coisa louca. E, portanto, eu vivi esse dia a sério. E a nossa política, neste momento, tem um problema grave, que é vista tal qual como o futebol e os desportos, que é com palas. Recordo-me perfeitamente que as pessoas não eram às centenas, eram alguns milhares. Acho que não couberam todas naquele espaço. E aquele espaço era muito amplo. Na altura ainda não havia a passagem inferior, que passa por baixo da linha de comboio, não havia aquele túnel, portanto tudo aquilo era amplo, era onde existiam as paragens, portanto a paragem dos autocarros, não é? Portanto da rodoviária, na altura tinha outra designação, e lembro perfeitamente que aquilo estava completamente à pinha, e não era só com os pombalenses mesmo da vila, portanto eu recordo-me
tive noção de que aquelas pessoas que estavam ali eram do Conselho. Parece que houve uma explosão, quer dizer, foi incrível como é que as pessoas, parece que precisaram ali de quase uma semana para poderem digerir as coisas, para poderem perceber que já estavam mesmo em liberdade. Quando foi no 25 de Abril, aquilo estava tudo muito calculista. Quando foi no 1º de Maio, juntou-se aqui muita gente, ali no Largo, em frente à Câmara Municipal. Juntou-se ali muita gente. Mas foi um dia lindo, lindo. Pois é que só vimos os políticos a orar, não é? Mas ninguém tinha acesso àquilo. E outros parapolíticos, pá. Outros que apareceram na sala dele, passou tudo. Que era político de todo lado, pá. Eu acho que nós temos uma tendência natural para não gostarmos da democracia. Não sabemos lidar com a democracia. Assisti a todos os discursos que foram feitos na janela por cima do armazém dos Serranos, onde está hoje o restaurante do chinês. Portanto, aquilo era um armazém de alimentar. Pronto, eles vendiam muita coisa, aliás. Recordo-me perfeitamente de ver todas aquelas figuras, de ver o Presidente da Câmara na altura, em exercício. Tive o prazer de ver ao vivo o famoso Salgueiro Maia, um dos capitães de Abril. Estava lá o outro também, do qual eu agora já não me recordo o nome. Exato, o Ferreira. Mas pronto, e recordo-me perfeitamente, depois de terminados os discursos que foram feitos naquela janela, naquele primeiro andar por cima do armazém dos Serranos, nos deslocarmos todos até à avenida. E não só no Largo do Cardal, como já ao longo do percurso até à Avenida Heróis de Ultramar, até ao monumento que está lá ao centro, aos Heróis de Ultramar. O 5 de Abril em Pombal foi como que soltarem uns passarinhos que estavam fechados, pá, ali encarcerados, pá, e soltaram, tudo dizia o que sabia e muitos não sabiam o que dizia. As pessoas pensam um pouco na sua responsabilidade no Portugal democrático. Todos nós somos responsáveis. Cada vez que nós consentimos ou calamos uma violência sobre a democracia, estamos a ser cúmplices também. Eu recordo-me de muitas caras que estão naquela fotografia onde eu estou presente, eu recordo-me de as ver naquele dia, e até o próprio Skinfome. O Presidente da Câmara não é o imperador a quem todos devem obediência e que a todos acorre com os meios que são do povo, que são do Estado, para resolver os seus problemas, criando-se algumas situações muito complexas. A mente das pessoas que nos têm não tem experiência de vida. Não tem experiência de vida. Talvez, não vou dizer que os novos não. Os novos hoje têm o valor que têm e há gente super. Mas a experiência, os anos, eu não vou dizer que tem que ser uma pessoa de 60 ou 70 anos a ser presidente, mas o próprio presidente não devia se rodear dos anciãos, como havia nas tribos. Ouvi-lo. Nunca tinha havido uma manifestação com tanta gente até à data, e depois da data também não. Este acreditar, aliás, no dia 1º de Maio, foi de facto efêmero. E há uma altura em que os cidadãos deixam de acreditar. E sente-se hoje cada vez mais. Há uma altura, de facto, que as pessoas deixaram de acreditar na democracia. Há vários motivos daqueles, digamos, factuais. O estigma social que eu falei, a desigualdade social no acesso ao emprego público, continua a ser alarmante. O comportamento dos políticos afasta imenso as pessoas. Mas talvez a razão de fundo deste afastamento é porque o cidadão sentiu que a sua voz não conta. Enquanto cidadão, a minha voz não conta.